Olá, eu sou o Thiago Marconato e você está no meu canal Piano com Choro. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos, que eu não sei se existe série de 2 vídeos, mas aqui vai existir, sobre o casamento e o divórcio de Chiquinha Gonzaga. E eu tô gravando esse vídeo mesmo ciente de que eu corro risco de cometer o mesmo erro que outras pessoas que vão falar sobre Chiquinha Gonzaga, na verdade vão falar sobre a música da Chiquinha Gonzaga e acabam falando mais sobre a vida dela, a vida pessoal, acontecimentos pessoais, do que a música dela, ou pelo menos acontecimentos envolvendo a produção musical da própria Chiquinha. Claro que a vida da Chiquinha Gonzaga foi recheada de acontecimentos extraordinários e pioneiríssimos para a época. E isso merece ser sempre trazido à tona, pesquisado e estudado. Inclusive tem muito vídeo sobre ela aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui no card. Mas o problema é que isso às vezes acaba deixando a música dela, os acontecimentos envolvendo a produção musical dela, de lado. Mesmo sendo esse o tema. Então vou tentar fazer diferente hoje, não cair nessa cilada, mesmo falando de um episódio íntimo da vida dela. O casamento. Ou pelo menos a primeira união dela com uma outra pessoa e o que isso acarretou para a produção musical na vida da Chiquinha Gonzaga. Chiquinha se casou com apenas 16 anos de idade, um casamento arranjado pela família sem o seu consentimento e provavelmente contra a sua vontade. O noivo era Jacinto Ribeiro do Amaral, que tinha na época 24 anos e tinha herdado terras e gado do seu pai. Ou seja, foi paixão à primeira vista entre o pai de Chiquinha e o futuro noivo, que com certeza ia amar muito a sua filha. E aí a gente já começa a entender o porquê desse casamento tão precoce. Em primeiro lugar, Chiquinha era, como se dizia na época, faceira. Era uma adolescente taxada como rebelde. E para adolescentes mulheres assim na época, só tinham 2 soluções. Ou mandavam para o convento ou arrumavam um casamento. Sim, eles achavam que essas opções iam curar a adolescente. Em segundo lugar, o bom partido que o pai da Chiquinha arrumou ia beneficiar não só a filha, mas toda a família, devido ao prestígio social que ele possuía na época. Eles se casaram em 1863. E a partir daí, como diz Edinha Diniz, biógrafa da Chiquinha Gonzaga, aqui deveria encerrar-se a história de uma sinhazinha do Império. Pois nada mais era esperado da vida, que por emocionante ou importante, valesse a pena ser contada. Naquela época, as mulheres eram praticamente confinadas ao ambiente doméstico. Na verdade, a igreja também. Elas eram incentivadas a aprender diversas habilidades, como música, tanto canto, piano, quanto línguas e trabalhos manuais, só que tudo isso restrito ao ambiente doméstico. Elas só poderiam desempenhar qualquer habilidade que fosse dentro da própria casa. E digo mais, era dentro de casa para servir aos homens. As mulheres só eram incentivadas a aprender algumas coisas para servir aos homens. E inicialmente não foi diferente com a senhora Dona Francisca Edvígios Gonzaga do Amaral. Por causa do casamento, Chiquinha recebeu um piano, que era o dote que o seu pai tinha dado. Esse piano foi o que acompanhou Chiquinha nos primeiros anos do casamento. Só que tinha um problemão. Jacinto, o seu esposo, era completamente contra a prática musical de Chiquinha. Logo nos primeiros 2 anos do casamento, eles tiveram 2 filhos e Jacinto tinha a esperança de que Chiquinha Gonzaga se afastasse da música. Isso não aconteceu e, conforme diz Edinha Diniz, a situação conjugal se agravou. E daí pra frente foi só pra trás. Em 1965, o Brasil entrou na Guerra do Paraguai e Jacinto, que era comandante da Marinha Mercante, quis levar Chiquinha Gonzaga e o seu filho João Gualberto. Na verdade, eu já ouvi uma informação diferente, de que teria ido só Chiquinha Gonzaga e o filho não. Vou deixar essa dúvida no ar. Para uma viagem. Na verdade, viagem é um termo bem otimista para o que ia acontecer. Jacinto, na verdade, ia levá-los para uma expedição por um bom tempo, trancafiado dentro de um navio. Ou seja, Chiquinha Gonzaga finalmente estaria longe de qualquer possibilidade de contato com a música. Por sorte, Chiquinha Gonzaga conseguiu embarcar naquele navio com um violão. E foi esse violão, a ponte, um instrumento que ela utilizou durante toda a viagem naquele navio. Como não conseguia afastar Chiquinha Gonzaga da música, o marido sentia o seu poder de patriarca, aquele quase dono da esposa, ameaçado. Até que ele colocou Chiquinha contra a parede e falou para ela fazer uma opção definitiva. Ou ele, a música.
Chiquinha Gonzaga, sem pensar duas vezes, teria respondido: pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem harmonia. Chiquinha Gonzaga mantém a decisão por algum tempo, mas um fato inesperado a faz mudar de ideia. Ela estava grávida novamente. Por causa disso, ela decide voltar para o convívio com o marido, só que imaginem que a situação conjugal não melhorou em nada. O bebê, que se chamava Hilário, nasceu em 1870 e alguns meses depois, Chiquinha decidiu abandonar de vez o marido. Com isso, a família de Chiquinha, principalmente o seu pai, rompeu toda e qualquer ligação com ela. Ela foi considerada morta para a família e o seu nome foi proibido de sequer ser mencionado dentro da casa. Tanto que o contato com seus filhos foi bem escasso a partir de então. Tanto que teve filha de Chiquinha Gonzaga que cresceu sem saber da existência da mãe. Era exatamente essa repulsa, esse apagamento social apenas sofrida por quem decidia romper com a estrutura do casamento, por mais abusiva que fosse a relação. E outra, por Chiquinha Gonzaga ser mulher, divorciada, qualquer possibilidade de aceitação social, de crescimento profissional estaria encerrada para ela. Se hoje nós ouvimos falar sobre Chiquinha Gonzaga, sobre as suas composições, ou melhor, se ela conseguiu viver da sua música e viver das suas composições, é porque ela batalhou muito para romper com diversos padrões sociais, simplesmente para garantir a liberdade. Ela queria ser livre. Mas isso já é um tema para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque vira e mexe, a gente vai falar de Chiquinha Gonzaga e as suas composições por aqui. Um abraço e até mais.